Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp. Anota aí o número, está na tela, é o 99163-7905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766, e o nosso e-mail, gama@riopreto.sp.leg.br. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você, além de acompanhar o nosso programa em tempo real, pode deixar seu comentário, aí aproveita, curta, compartilhe nossas páginas, é muito importante para a gente. Bom, e no programa de hoje temos a honra de receber o bispo da Diocese de São José do Rio Preto, Dom Antônio Emídio Vilar, que veio bater um papo com a gente, veio falar do atual momento que enfrentamos aí na sociedade brasileira, veio fazer um balanço dos seus primeiros meses à frente da nossa diocese e também falar de seus projetos para o futuro e contar novidades para a gente. Dom Antônio, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? É um prazer para nós da TV Câmara ter o senhor aqui com a gente. E deixo essa abertura para o senhor fazer uma reflexão aí, uma saudação aos riopretenses e também uma reflexão desse atual momento complicado, difícil, às vezes até desgastante pelo qual a gente tem atravessado. Obrigado. Obrigado Alexandre. Que bom que você convidou-me para o X da Questão. Quero saudar a todos que nos acompanham. E, é claro, estamos aqui há 8 meses na Diocese de Rio Preto, nos adequando, né, vendo também esta realidade bem complexa, né, de uma diocese que já tem uma boa história, daqui a pouco 100 anos, e também a gente se adequar à realidade concreta de uma metrópole, podemos dizer, do Oeste Paulista. E para mim foi uma grande surpresa, porque eu não conhecia e estou me maravilhando de tudo isso. Quanto ao momento, você pede para dar o parecer, é claro que pelas eleições nós vimos, já mais antes, as redes sociais e também dentro da igreja, a cultura individualista forma tribos, né? E grupos que se fecham e não se abrem ao outro. E a gente precisa se sentir um com a sociedade. E como igreja, afinal de contas, Cristo, que todos sejam um. E o Papa esteve em Banhai agora, e ele foi justamente num país tão pequeno, mas de maioria islâmica, porque foi convidado justamente para o diálogo e um verdadeiro encontro. Essa é a mensagem que nós cristãos podemos dar em todas as instâncias da sociedade. E como igreja, também dentro dela, nós nos unimos mais, viver a comunhão, nos sentimos família, nos sentimos corpo, porque somos responsáveis um do outro. Se eu rotulo você, Alexandre, estou me rotulando. São João Bosco, meu pai mestre, dizia: Deus colocou-nos neste mundo para os outros. E quando eu sou para você, para o outro, eu sou mais eu cresço. E os seus desafios, os seus pensamentos, as suas posições me interessam muito. Então, quanto mais eu respeito e eu entendo para mim o que elas significam, mais eu cresço com isso. Agora, se eu me fecho e trato o outro como um objeto que deve ser descartado, eu estou entrando no mundo do descartável. A economia de Francisco, né? Não só de Assis, mas de Roma, que quer ensinar os jovens hoje para lidar com a realidade como igreja, mas também como sociedade, de nós pensarmos também que nós não somos descartados, né? Mesmo que eu não esteja ainda maduro, não esteja adequado às respostas que devo dar,
mas eu estou crescendo, né? Estou querendo responder. Isso acontece de pai para filho, né? Os filhos, quando os pais acompanham e dialogam com as suas realidades, eles ajudam a crescer o filho, sem pensar que ele vai ser como o pai, porque o pai também não é aquilo tudo que ele quer do filho, né? Assim também, dentro de uma sociedade, se você pensa ditatorialmente que você quer o outro desse jeito, como se você não fez um processo de crescimento junto? Então, eu comecei a puxar o fio da meada, porque essa questão vai longe, hein? Sim. Eu só estou tentando pegar alguma pista. Aproveitando esse gancho que o senhor falou, o senhor acha que passadas as eleições, nós vamos entrar num processo de pacificação da sociedade? E aí eu até pergunto para o senhor, dentro da comunidade católica, que a gente viu muito conflito dentro da própria igreja por conta de eleições, não só dos leigos. Teve recentemente um episódio de um padre, um sacerdote, que deixou a missa porque alguns fiéis ali, alguns, enfim, católicos que estavam ali declararam voto em determinado candidato. O senhor acredita nesse processo de pacificação? E mais, ele é necessário, né? Necessário. E este é o caminho, Alexandre. Não há outro caminho. E nós devemos aprender com os erros também, né? Eu erro, você erra, nós erramos. E não é por isso que nós devemos nos descartar, nos sentirmos incapazes de lidar com as situações. E também entender que os outros também, humanamente, têm razão, têm sentimento, têm valores, e vamos dizer, tem a fé, tem o amor, né? E a gente tem que acreditar nisso. Por isso, eu vejo que a igreja, ontem estivemos reunidos com os bispos de toda a província de Ribeirão Preto, em Votuporanga. E um dos temas foi esse. E é claro que a pauta da visita de Límina, em Roma, com o Papa, as congregações romanas, a Assembleia das Igrejas, o Congresso Eucarístico e tantas outras coisas. Mas esta abordagem do diálogo, da pacificação, do entendimento, é de Cristo, né? Eu sou cristão, seguidor de Cristo. Eu quero ser pastor que une as ovelhas de todo o rebanho, sobretudo as desgarradas, né? Para que ela não se sinta perdida, tresmalhada, né? Mas que se sinta no ombro carregada para ser cuidada, então, e protegida. E nós precisamos, sim, como igreja e como sociedade, dialogar. Partido que ganha, partido que... É bom até que haja essas mudanças para ninguém se sentir dono de nada nesse mundo. Até um padre que fica na sua paróquia, ou um bispo, eu já estou na terceira diocese, os papas, eles morrem também, eles são humanos também. E cada um dá a sua contribuição, ninguém é dono de nada neste mundo. Então, os grandes impérios passam, e quanto mais se tornam ditadores, mais são derrubados também pelas suas mesmices, né? as suas idiosincrasias, né? As suas esquisitices até, né? As suas loucuras, por que não dizer. Mas, assim, nós podemos olhar com ternura e com afeto, né, mesmo, para o que é humano em cada realidade e ver o fio da meada para dialogar com ele, as culturas, as expressões religiosas, cada uma ensina alguma coisa para a gente, mas que ninguém se sinta fechado, né, e se sinta unido em comunhão, em família, para caminhar juntos, né? Esse mundo precisa disso. Estamos no mesmo barco. De paz, né? De paz. E assim, esse momento, Francisco de Assis foi um grande mensageiro da paz, né? Tem a oração de São Francisco que fala justamente isso. E o Francisco de Roma está sendo aquele que está sendo mensageiro de paz. Entre países que a gente jamais podia pensar o Papa visitando, ele está visitando. Se precisasse ir para a Ucrânia, ele iria. Acho que ele até cogitou, né? Sim, até na visita de Límina, conversando com ele 2h30, uma das questões foi essa, e ele disse, só que a gente tem que respeitar a diplomacia, não pode precipitar, atropelar. E se houver esse momento amadurecido, porque a gente poderá fazer no momento mais adequado. E é claro que muitas coisas não acontecem porque há fechamentos, né? A falta de diálogo, há interesses de dominação, e assim a gente
não tem como dar passo se o outro não quer. O senhor que teve com o Papa Francisco recentemente, o que ele fala do Brasil? Ele comenta do Brasil? Sim. Que ele até deu uma tuitada, acho que no dia de Nossa Senhora Aparecida, Sim, pedindo o fim do ódio no Brasil da e que Nossa Senhora ilumine, né? pedindo o fim do ódio, da violência e da intolerância, né? De fato, ele é muito assim, uma pessoa amante agradável, do agradabilíssimo. Ele é um verdadeiro pai, assim. Quando a gente chegou e toda a Cúria Romana tem agora o documento, né, que foi emanado agora, Predicato Evangelho, sobre a reforma da Cúria Romana, que já está acontecendo. Na visita de Lima, a gente viu cada congregação romana como não vem aquela formalidade, aqueles discursos, tem que fazer, o que não tem que fazer, que a gente já sabe. Mas a escuta, o diálogo, vocês estão em casa, nós estamos a serviço de vocês. E o Papa, então, na conversa, chegando, ele já estava na porta acolhendo, não estava lá esperando cumprimentá-lo. E em seguida, ao iniciar, olha, gente, precisou de água, tem ali, o banheiro é ali, olha, o Papa falando isso, né? E depois, ele no intervalo disse, agora sou eu que vou no banheiro, viu? Então, 2h30, mas foi tão agradável, porque ele quis escutar-nos as questões. Olha, se houver questionamento, até críticas, estamos aqui a escutar. E depois, as partilhas de vocês me interessam muito. Então, não foi nada formal, mas foi muito familiar. E isso ele pede dos bispos, né, da igreja, que seja mais capaz de escuta do que ficar falando e enchendo a cabeça dos outros, mas saber dialogar com as realidades, né? Porque nós já, pelo que vivemos e que pregamos, já é mais do que suficiente, né? Não precisamos querer controlar ninguém. Como o pai com o filho, né? Se ele caminha junto, chega uma hora que ele tem uma boa raiz, ele vai corresponder. Mas se eu quero forçar o filho fica atropelado, né? Assim eu penso, o Papa está dando passos de humanidade, de acolhimento, de proximidade com as pessoas. A começar dos bispos e cardeais, que não é fácil naquelas circunstâncias, mas estão sendo mais humanos, até corrigindo os erros, os pecados, como os próprios Paulo VI, São Paulo VI, São João Paulo II, pediam perdão dos grandes erros, né, da escravidão, que foram realidades históricas difíceis de serem interpretadas, as realidades indígenas e assim por diante, a questão da mulher. E nós devemos reconhecer que mesmo dentro de uma cultura bíblica, houve passos, né? O próprio Cristo veio para romper com muitas visões judaicas, patriarcais, né? E controladoras do religioso. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício, né? Jesus. Então, por ali, eu vejo que nós hoje temos muito a aprender. É o perdão, não a punição, né? Exato. Ô, bispo, só para a gente encerrar esse tema, enfim, conjuntura atual, queria que o senhor falasse o que o senhor pensa da relação política-religião. A Igreja Católica, tradicionalmente, não costuma se envolver em assuntos políticos, partidários. Porque a política, Alexandre... Mas a gente tem outras denominações aí que, enfim, elegem bancadas gigantescas. Exato. Eu entendo. O que nós sempre falamos, os papas, a doutrina social da igreja, que a política é a melhor forma de caridade, porque pensa o bem comum. Mas a política, que é realmente o sentido da polis, né? Do todo, da sociedade. E então, nós podemos dizer que devemos orientar com os critérios, os valores, e não infantilizar ninguém, controlar quem que vai votar em quem, porque você infantiliza. Como se o outro não tivesse condições, então você manda e aí você coloca fake news e uma doutrinação ideológica que até pela mídia, quantas mídias dominam, né, nas suas propagandas, e cada um vai. Até nas entrevistas dos debates políticos, você percebe que a condução que é levada de um e de outro. Então, eu sei que esse espírito crítico
Eu estava lá com adolescentes fazendo crisma na Itália, eu via que eles me questionavam muito. A visão crítica política do italiano é bem diferente do brasileiro, que sempre foi dominado, controlado. É ou não é? Desde a colonização, né? E até hoje nós temos essa cultura de dominação. Então, ter esse espírito crítico, de você saber ponderar as coisas e saber discernir e saber partilhar também a diferença, respeitar que os outros podem fazer não só parcerias, mas também a gente trabalhar juntos, né? Pactuando as coisas e projetando, né, as coisas. Eu sei que colocar assim dentro do mesmo saco, né, os gatos, aí fica difícil. Mas se você tiver uma cultura de diálogo, de corresponsabilidade, é possível, não é uma utopia, não é? Então eu penso que neste momento de pacificação, até os próprios partidos vão deixando cair a ficha. Tempo de eleição também poderia mudar, mas precisa de uma formação, de uma educação daqueles que vão chegar lá para serem candidatos, né? Que haja mais respeito pelo outro. Sim. E não tratar o outro como um rótulo, um objeto, né? A ser derrubado para o meu prevalecer. Então nós estamos assim pensando como igreja passos que devemos dar, porque existem grupos muito sectários, muito fechados, que não conseguem entender o diferente. A gente estuda filosofia, né, para pensar e refletir. Mas até na educação comum aí do Estado, a filosofia fica relegada, né, a quase nada, né? Então não tem um instrumento para ajudar a refletir as pessoas. Então, eu penso que também a formação sacerdotal, se acontece algum caso até de padre, de bispo, que se posicione radicalmente, divide a comunidade. E até a maneira de querer defender ou atacar, vai pela palavra. A gente percebe, mesmo que não tenha dito oficialmente, a gente vê nas entrelinhas a maneira. Então, falta um discernimento. E eu entendo que é um caminho a ser feito ainda. E de muitas partes, né, Dom Antônio? Porque chegou ao ponto do Dom Odilo Scherer ter sido atacado porque estava com a veste vermelha, teve que vir explicar... Própria do cardeal. Própria de um cardeal e os caras chamando ele de comunista. Então, acho que é preciso um pouco de bom senso, responsabilidade e respeito. Bom, Dom Antônio, vamos avançar aqui. Quero que o senhor fale agora das coisas da nossa diocese. Vou começar perguntando, vamos virar uma arquidiocese, São José do Rio Preto? O processo está pronto, Alexandre. Desde que foi criada a Catanduva, esse processo já estava acontecendo. E quando foi criada Votuporanga, estava pronto o processo. Pelas circunstâncias, não foi possível. Agora, na visita ad limina, o próprio Dom Moacir, que é o nosso arcebispo, né, em Ribeirão Preto, ao final da sua fala, ele perguntou, e como está a futura arquidiocese de Rio Preto? Quando será? E então, o cardeal Quellet, que é da Congregação dos Bispos, e Dom Wilson Montanari, que é daqui de Sertãozinho, da arquidiocese de Ribeirão Preto, é o secretário-geral, né, da Congregação dos Bispos, responderam que está tudo pronto. Só que nós vamos esperar o momento, porque é um momento de transição, o bispo novo, e também a articulação da própria província, ainda eles têm passos a darem, por isso, quando for o prazo, eles vão determinar. E essa decisão final cabe a Roma, ao Papa. Roma, a Congregação para os Bispos, apresenta ao Papa, e o Papa, diante das motivações, ele decreta. E aí qual que seria o nosso território aqui? O nosso território é Rio Preto como arquidiocese, Barretos, sufragâneos, né? Assim como Votuporanga, Catanduva e Jales. São 5 dioceses. E Ribeirão Preto fica com 4. Fica Ribeirão Preto, Franca, Jaboticabal e São João da Boa Vista, onde eu estava. A gente passaria Ribeirão aí em termos como de território. Número, né? Número, né? E território também. Perfeito. O senhor assumiu aqui bem no dia do aniversário de São José do Rio Preto, 19 de março de 2022,
Nesses 7, 8 meses, o que o senhor pôde aprender? O que o senhor pôde contribuir? Qual a avaliação que o senhor faz desse período do senhor aqui à frente da nossa diocese? Nestes meses, como você disse, a gente está aprendendo muito, né? Conhecendo essa história que é quase centenária de diocese e vendo também o clero, os religiosos, novas comunidades, 71 paróquias. E tivemos momento forte, Alexandre, da visita às regiões, todas, agora virou 8, eram 7, né? Então, criamos mais uma. E assim, cada uma delas mostrou um caminho sinodal, porque em resposta ao sínodo, né? E as questões que urgem na caminhada de igreja. Então, foi bom ouvir tudo isso, sentir, né? Não só os padres religiosos, tal, mas leigos nas lideranças que auscultaram, que puderam trazer ao debate questões, né, das comunidades. Depois tivemos um momento muito rico, né, de pensar a visita de Límina, levando a síntese de um relatório de toda essa caminhada de diocese, né? Para mim foi uma aprendizagem enorme preparar a visita de Límina e acompanhar as lideranças nisso. Outra coisa, a Assembleia das Igrejas, refletindo as comunidades eclesiais missionárias, porque toda essa abordagem da evangelização que o Papa Francisco nos pede, de uma igreja em saída, não mais uma igreja autocentrada, autorreferencial, que fica preocupado com os elefantes brancos da sua estrutura, mas uma igreja flexível, que vai de encontro às pessoas. Então, as comunidades eclesiais missionárias, é assim, onde 2 ou mais estão reunidos no meu nome, estou eu no meio deles. É Cristo quem, ressuscitado, garante isso. E a igreja precisa acreditar que ali na família, nos grupos que se reúnem, tem pastorais, movimentos, serviços que já estão articulados. Algumas comunidades com suas capelas também, mas não só. Aí setorializar as paróquias, flexibilizar, para que não só a garantia da presença do padre, mas os fiéis também tenham suas autonomias, celebrem, porque assim quando nos reunimos para uma Eucaristia, vai ser muito mais saboroso, né? Estar numa missa em que as pessoas estão fazendo um caminho, não vai lá só para o preceito dominical, né? Eu entendo que isso tudo está sendo uma riqueza de reflexão na Igreja do Brasil, né? No nosso regional, na província, como ontem debatemos essas coisas, e na diocese estamos fervilhando, né? Nesse pós-pandemia, é a melhor saída para reaquecer os ânimos dos fiéis que ficaram isolados, fechados, com medo, com toda aquela situação deprimente, não é? Então, estamos num momento de muita esperança, de encontrar o fio da meada, né? Para a gente continuar o caminho da vida cristã, né? E ser uma luz para a sociedade, né? Porque não é ser cristão em si mesmo, mas é ser luz. O cristão é luz para o mundo, né? Através do Evangelho, daquilo que se vive como comunidade, para poder dar sentido e sabor também, como sal, né, que vai dar sabor, como fermento que faz crescer a massa do reino de Deus com seus valores em todas estas realidades. Muito bom. O senhor já foi bispo em outras duas, né? Sim. Cáceres, se eu não me engano, Isso. E São João da Boa Vista, Perfeito. Que o senhor citou. Como que essas experiências têm contribuído com a atuação do senhor aqui? Sim. E o que diferencia Rio Preto, Sim. se é que diferencia, dessas outras dioceses que o senhor Alexandre, já passou? Além dessas duas dioceses, eu posso dizer que, como salesiano de Dom Bosco, eu vivi na diocese de Lorena, diocese de Taubaté, na diocese de São Paulo, por vários anos, 8 em São Paulo, 9 em São Carlos, e depois, voltando para São Paulo, é que eu fui nomeado bispo para Cáceres. Então, são experiências muito ricas, diversificadas. Em Cáceres, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, sem terra, migrantes de todo o país, distâncias enormes, 750 quilômetros para atravessar a diocese, estradas de terra, e ver aqueles párocos que tinham paróquias que eram maiores do que territórios diocesanos que temos por aqui. Então, até 150 quilômetros
200 quilômetros para chegar às comunidades da sua paróquia. Como diz o mineiro, vai reto, aqui Vai é logo reto, ali, né? É toda a vida, vai toda a vida. Vai... Então, você vê quanta lição você via lá naquelas comunidades vivas, né? O padre podendo celebrar 1, 2, 3 meses, 6 meses, até um ano, quem sabe, mas as comunidades se reúnem regularmente, com suas coordenações, ministros, catequistas. A gente aprende muito disso, viu? Em São João da Boa Vista, uma realidade bem diferente, mas ali, olha, é a diocese que tem mais padres no Brasil proporcionalmente. Porque Dom Tomás Vaqueiro, é servo de Deus, ele, por 27 anos, à frente da diocese, cultivou as vocações numa época muito difícil de pós-concílio. E ele participou do concílio. E ali é toda a remodelação, mas ele acreditou e hoje colhemos muitos frutos. Muitos padres que ajudam 30 dioceses, já pensou? E seminaristas em número bom, uma formação boa. Então, olha o que eu aprendi em São João dessa realidade, 16 novas comunidades formadas ali, como a comunidade missionária Providência Santíssima, tem paróquia aqui na nossa diocese, né? Nipoã, já teve também em outros lugares. E também ajudou lá em Cáceres, 2 paróquias estão lá ainda. Então, uma comunidade de São João. Tem também outras comunidades que têm até clero, mas tem muitos leigos missionários, atividades e consagrados, que comunidade de aliança, comunidade de vida, né? Então, a gente aprende com os religiosos e também muitos leigos, pastorais articuladas, movimentos eclesiais. E aqui, com toda essa riqueza que temos também, que tem um pouco de tudo, né? Essas realidades, assim. Um clero também bom, bem formado, e assim, 71 paróquias. Então, essas realidades, a gente tem que se adequar e aprender delas. Sim. Aproveitando esse gancho de formação, o senhor despertou a vocação bem cedo, eu acho, 10, 11 anos, né? Segundo aqui a sua biografia. Como que é desde cedo, como foi essa experiência de desde muito jovem já saber o que quer e desde então se dedicar à igreja? E aí eu completo, como é que tem sido hoje o despertar da vocação dos novos seminaristas? Qual que é a idade que esses jovens têm se despertado? Eu tenho até o filho de um grande amigo meu que já, enfim, já com 20 e poucos anos, aí que ele despertou, enfim, largou tudo, largou a faculdade, largou a namorada e foi para o seminário. Como é que tem sido hoje isso, Dom Vilar? Você coloca aquele tempo em que eu participava da catequese, era coroinha, aqueles momentos, né? Toda a participação eclesial era muito motivadora para crianças, né? E tinha, na época, seminário desde a 5ª série. Eu comecei na 5ª série com 11 anos. E havia uns 200 seminaristas salesianos e as congregações religiosas. Por quê? Era um caminho vocacional já da base da comunidade eclesial, de famílias muito religiosas, participativas. Famílias queriam, né? Que tivesse. O meu avô cuidava da igreja lá no distrito de Guardinha, onde eu nasci, em São Sebastião do Paraíso. E as minhas tias faziam as rezas diárias. E eu via tudo aquilo, né? Meu pai, minha mãe, missa diariamente, rezava o terço diariamente. Isso, meu irmão entrou no seminário, depois eu entrei, aí ele saiu mais para frente, e eu continuei. Então, nesse caminho, né? Era uma prática normal, depois vai, como na universidade, vai selecionando com o tempo, né? Sim. Vai peneirando, normal. Agora, hoje, já depois do ensino médio, com cursos universitários, tem vocações adultas. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite, como era antes, né? Você acolher pré-adolescentes, adolescentes, num seminário, não é? Hoje são jovens já formados, com consciência do que querem, né? E assim mesmo precisa de uma formação com calma, não pode apressar, mesmo que a pessoa tenha estudos, porque a formação seminarística exige um caminho vocacional, um propedêutico, o discipulado, quando se estuda a filosofia, a configuração, quando se estuda a teologia, e, olha, dá uns 8 anos, pelo menos. Longo, né? E esse é necessário, porque quem tem vocação vê
todo esse itinerário como necessário para poder amadurecer a vocação e se capacitar também para ela. Rio Preto nós temos um seminário, né? Aqui o Centro de Estudos Sagrado Coração de Jesus, que estudam as 5 dioceses da subprovíncia nossa de Rio Preto, né? RP2. E estamos aqui. E moram, tem 2 outros seminários de Jales e Catanduva, mas juntos tem São José do Rio Preto, Barretos e Votuporanga, morando juntos, né? Aqui no seminário. E aqui, então, nós temos vocações do propedêutico também, o padre Ineu acompanha, que já é um outro seminário à parte, onde eles se preparam. E ali tem os encontros vocacionais com os propedêuticos também, uma vez por mês, esses jovens que estão se preparando e discernindo a sua vocação. É essa a realidade nossa das vocações de Rio Preto. Queria que o senhor falasse um pouquinho também das pastorais aqui de Rio Preto. Nós temos várias pastorais Sim. atuantes, aí temos morador de rua, né? Pastoral das crianças Sim. e também a pastoral fé e política, entre muitas outras. Como é que estão essas pastorais? Tem funcionado? Tem atuado? Certo. Então, nós sabemos que existem movimentos, comunidades que fazem seus caminhos e as pastorais tradicionais. Como você citou, o pastoral da criança, pastoral do idoso, da juventude, que tem o seu caminho, e familiar, que tem o seu trabalho. Além de movimentos que trabalham com famílias, a pastoral familiar tem um guarda-chuva todo que acompanha toda a realidade familiar. Preparar para o matrimônio, né? Acompanhar casais novos, depois as situações familiares. Tem uma pastoral judicial que trabalha a questão da nulidade matrimonial, né? Que Deus uniu, o homem não separe, mas Deus une se a pessoa tem consciência e liberdade. Casou, disse sim, mas não disse sim para o que é o sacramento. Aí a gente pode dizer... Então, é uma pastoral judicial que funciona no Tribunal Eclesiástico, aqui ao lado da Cúria, com o padre Fabinho organizando, que visita as paróquias também para ver casais de segunda união, realidades diversificadas. Então, há outras pastorais, povo em situação de rua, né? A fé e política, e a fé e cidadania, né? Que a gente também coloca. E há realidades também carcerárias, de saúde, né? Pode-se dizer que onde tem necessidades, tem um grupo exige um ali. Cuidado. As paróquias, tem paróquia que tem algumas coisas, porque tem necessidade, outras não. E como diocese, a gente tem um guarda-chuva e quando precisa ajudar várias, como assessoria diocesana. Então, a gente tenta acompanhar, assessorar. Legal. Bom, gente, estou entrevistando o bispo da Diocese de São José do Rio Preto, Dom Antônio Vilar. Acho que o senhor gosta que chama Dom Vilar, né? Estou chamando o senhor de Dom Antônio, me desculpa. À vontade. Quando eu te fez aquela primeira entrevista, logo que o senhor assumiu aqui, o senhor disse que tinha como uma meta aí conhecer as 71 paróquias da nossa diocese. O senhor já conseguiu? Como é que está essa peregrinação pela região? Nestes 8 meses, eu fiz crismas, visitas às paróquias nas festas, novenas, para alguns eventos, mas faltam umas 4, 5 ainda que eu não conheço. Hoje vou conhecer, por exemplo, Polônia, né? Fazer crisma lá. Então, mas esse ano eu termino passando por todas. Mas visita pastoral, além dessa visita por região que eu já citei aqui, nós faremos a cada ano 1/3 delas. Então, próximo ano, 20 e poucas, e assim até em 3 anos. Essa visita, a gente, por 3 dias, já acompanha o padre, as lideranças, reuniões, né? Visita as realidades presentes na paróquia, mas isso é tudo preparado antes pela coordenação pastoral, que faz um relatório de tudo que tem na paróquia. Questão administrativa também, dos movimentos, né, que tem, financeiros e também patrimoniais, inventários das coisas, para a gente ter uma noção. E também chancelaria, que os livros dos sacramentos, da catequese, livro tombo, tudo mais, né, são 3 coisas
e os responsáveis preparam antes junto ao pároco e as suas lideranças. Quando eu vou lá, já está tudo organizado, então é só mesmo encontros e visitas e rezar junto, partilhar as experiências, né? Então, 3 dias para cada paróquia a partir do ano que vem. Muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, não sei se o senhor já tomou pé disso, tal. O senhor falou até dos livros tombo, tal. Como é que é o arquivo do bispado aqui de Rio Preto? Porque, segundo alguns historiadores, é o bispado que tem os primeiros registros da formação de São José do Rio Preto enquanto cidade, comunidade, povoado. O senhor tomou conhecimento disso? Existe algum projeto, de repente, tornar isso não público, Sim. Mas algum arquivo... trabalho de história nisso? Sim, Alexandre, o arquivo existe e pode ser mais adequado, né, para a gente colocar à disposição. Enquanto não tiver um arquivo organizado para ter acesso livre, né, vamos dizer assim, para quem interessa, então nós não podemos ficar dispondo. Sim. Tem o chanceler que responde pelo arquivo, né? E as coordenações, eu tenho o vigário-geral, o coordenador pastoral, que tem mais livre acesso, e eu também. Mas quando nós nos organizarmos no arquivo que a gente pretende fazer, como também ter o museu da diocese, Sim. não tem ainda. E você sabe, São João da Boa Vista tem o 3º do estado. Tem São Paulo, Campinas e São João. E eu gostei de ver lá em São João, quem responde por ele, tem uma equipe, né? E, olha, preservaram muitas coisas que até tinham sido abandonadas. E depois, concílio, nos anos 60, imagens e quadros, e quanta coisa foi, até alguma foi destruída, né? Mas muitas foram distribuídas para poder redimensionar. Então, foi um erro não ter guardado. E ali foi resgatada muita coisa. E onde conseguiram fazer museu, então nós temos a história, né? Sim. A cultura preservada. E isso reflete muita coisa. Além dos dados, as famílias têm acesso, né? A questão histórica também do município, da região, tudo tem documentação. Que bom. Bom, gente, está aí o Dom Antônio Emídio Vilar, o bispo da Diocese de São José do Rio Preto, falando aqui com você, com a gente, sobre vários assuntos aí, fazendo um balanço da sua gestão, uma reflexão do momento. Quero agradecer imensamente o bispo e deixar o espaço aí para o senhor falar o que o senhor quiser, deixar sua mensagem ao Rio Pretense, sua saudação, sua bênção, enfim, o que o senhor achar mais apropriado. Alexandre, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito contente aqui de estar no X da Questão com você e todos os que nos acompanham. É claro que, neste momento, a gente está vivendo uma adequação pós-pandemia, né? Então, precisamos ter muita paciência, tolerância e puxar o fio da meada, né? Nos ajudarmos uns aos outros, né? A encontrar esse fio da meada e caminhar juntos. Outra coisa, domingo nós teremos às 10 horas uma celebração do 6º Dia Mundial do Pobre. O Papa Francisco está olhando para o pobre como Francisco de Assis. Pegou o nome Francisco de Roma, né? Não à toa. E esse 6º Dia Mundial vai mostrar o quê? Na 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, Cristo, que de rico se fez pobre para nos enriquecer da nossa pobreza, né? O que ele diz? Que a humanidade de Cristo, que era Deus, ele fez-se pobre diante do realidade do pecado, da divisão da humanidade, para unir a todos com a graça, com o amor que ele veio comunicar, com a sua paz. Então é um momento tão rico também de celebrar, não ficar olhando cada um para si, com as suas ideias, como falávamos agora há pouco, dessas polarizações, mas ter a ternura que Deus tem, olhar o pecador, o pobre, o doente, o miserável, o excluído, como a menina dos olhos, daquele amor que nos faz mais humanos, né? E, portanto, até divinos, porque Deus é amor. Então, esse momento que o Natal vai celebrar também, Deus se fez pobre no Natal.
numa gruta. Pobres que o acompanham, é que, glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Foi ali que a gente testemunha. E na cruz, quem estava lá? Marginais. Hoje estarás comigo no paraíso. Olha só, São Dimas, né? Jesus garante, né? Então nós estamos assim com o olhar cristão para a nossa vida que continua pós-pandemia, para o pós-eleições, que precisa de pacificação, de entendimento, de paz, de ternura, de olhar o outro como meu irmão, não inimigo. Então fique esta palavra primeiro para mim, né, para a gente ser coerente e procurar esse caminho, mas para todos que nos ouvem também, e você, Alexandre, né, que continue nessa missão bonita, né, de comunicar a paz, esse amor. É a sua missão bonita? Então você está com a vez e a voz de ajudar-nos nessa missão. Obrigado, Dom Antônio. Só aproveitando, no começo do ano a gente sempre tradicionalmente tem a campanha da fraternidade, o lançamento. Isso. Já tem o tema desse próximo, fome. Olha só, tá vendo? Nós estamos... É um tema que o Papa tem batido muito, né? Dai-lhes vós mesmos de comer. Como Jesus, diante dos apóstolos que queriam receitas mágicas, né? Solução, Salvador da Pátria, ele vai fazer um X e vai dar comida para todo mundo. Dai-lhes vós mesmos de comer. Que é na solidariedade, na partilha, que a gente vai entender a Eucaristia. O lavar os pés uns dos outros, o partir o pão, o se doar. É isso que nos faz comunhão, unidade. Então, a fome é um escândalo. A fome existe porque não houve partilha. Porque houve acúmulo, desperdício e descarte. Mas a fome é um apelo para a gente poder olhar para aquele que está ao meu lado. Como diz São João Crisóstomo, né? Eu estou com 2 vestes e ele não tem uma é dele. Se eu estou com um prato cheio e o outro está com vazio, tenho que repartir. Tá bom? Alimento e recurso não falta nesse país, né? Basta gerenciar direito. Exato. E a fome tem sido mesmo um grande problema. Basta dar uma volta aí pelas avenidas da cidade que você vê a situação das pessoas, né? Dom Antônio, obrigado, Dom Vilar, né? Muito obrigado pela sua participação. A TV Câmara está sempre à disposição. Quando precisar, o espaço está aberto. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã cedinho às 7 horas da manhã, depois ao longo da nossa programação aí também, e desde já está disponível nas nossas redes sociais, tanto no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, também no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Lembrando sempre que você pode enviar mensagens para a gente com sugestão de pautas, entrevistas, reportagens, o que você quiser, o telefone está aí na tela, e todas as informações aqui da Câmara Municipal você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br e também no nosso aplicativo Processo Legislativo Digital, só baixar na loja do seu celular. Isso aí, gente, o programa teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Eduardo Farias, o GC do André Santos, controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro e do Flávio Furlaneto. Um grande abraço e até a próxima.